Título original: Odo, uma breve história da vida. Primeira publicação em João Pessoa, Paraíba, Brasil. Primeira edição, todos os direitos da obra reservados ao autor Gabriel Lima Brandão. Copyright do texto Gabriel Lima Brandão, 2024. Arte de capa, Aline Velinski. Prólogo. Estamos prestes a viajar em um pequeno recorte da vida e memórias de Zoé, um homem que nasceu em uma fazenda completamente isolada da realidade e do mundo que a cerca. As experiências vividas no período que permaneceu nesta propriedade marcaram para sempre a forma como compreendia suas emoções, influenciando a percepção de si mesmo de forma sutil e inconsciente, culminando em um desentendimento não desejado com seu primeiro amor. Frustrado consigo, busca respostas para solucionar este quebra-cabeça. Título original: Odu, uma breve história da vida. Primeira publicação em João Pessoa, Paraíba, Brasil. Primeira edição, todos os direitos da obra reservados ao autor Gabriel Lima Brandão. Copyright do texto Gabriel Lima Brandão, 2024. Arte de capa, Aline Velinski. Primeiro capítulo: Fogo. 28 de dezembro de 2009. Zoé estava há horas sentado na extremidade de uma mesa, junto de seus colegas de trabalho, todos apertados pelos cantos para caberem na sala de reuniões. Do outro lado, o diretor permanecia em pé, confiante e entusiasmado, apresentando suas expectativas para um novo contrato, com uma grande fazenda para o próximo ano. A sala era dominada por uma enorme mesa de mogno maciça, paralela com duas janelas retangulares típicas de escritório, impossíveis de abrir. O ar-condicionado lutava, sem sucesso, para refrigerar o espaço, já abarrotado de tantos corpos, ocupando um espaço relativamente pequeno. A luz do dia mal penetrava na sala, já que o diretor havia baixado totalmente as persianas. No centro das atenções, um único notebook repousava sobre a mesa, virado para a plateia que se inclinava, tentando ver a apresentação. Uma missão difícil, especialmente para aqueles em pé no fundo, pois a pequena tela parecia estar a quilômetros de distância, como uma luz no fim de um túnel, forçando todos a utilizar a imaginação para compreender a mensagem do diretor. Este, por sua vez, não parava de se movimentar, gesticulando a cada palavra. Já o carpete era cinza escuro, e a inquietação do palestrante fazia a poeira do chão se levantar, ficando visível nos poucos feixes de luz que atravessavam as persianas. Todos pareciam estar respirando exatamente aquilo que se erguia. Porém, mesmo com esses elementos, que deveriam gerar uma sensação de desconforto, quase todos os ouvintes estavam encantados e vidrados com o discurso retumbante, todos menos um. A distância que separava os funcionários do diretor era a mesma que separava a mente de Zoé daquela reunião. Seu corpo estava presente, mas sua atenção estava distante, envolvida por um sentimento há muito adormecido em seu peito. Enquanto os presentes na sala se tornavam uma visão nebulosa, como em um sonho ou filme mudo, seu cotovelo já estava dormente de tanto servir de base para o apoio da cabeça. Seus olhos, já cansados, estavam tentando focar na tela à sua frente, missão que parecia impossível. Sua imaginação estava proporcionando imagens mais interessantes do que a realidade imposta naquele momento. Repentinamente, ele ouve um barulho que o desperta da hipnose. O som vinha de um relógio de pulso de alguém atrás dele, martelando em seus ouvidos e acelerando seu coração. Eram exatamente meio-dia. Sem acreditar que estava naquela sala por tanto tempo, ele tenta se mover discretamente, inclinando-se para a frente em busca de seu celular no bolso, sem chamar atenção. Ele precisava confirmar se, de fato, havia chegado a tão esperada hora. Com cautela para evitar o brilho da tela do celular refletido em seus óculos de grau, ele confirma. Seu coração acelera como se tivesse acabado de correr. Cada segundo a mais naquela sala parecia tomar dele algo que esperou a vida inteira para ter coragem de conquistar, fazendo-o perder algo que esperou por tanto tempo. Sentia-se como um vulcão prestes a explodir. O calor do corpo aumentava e o suor surgia em sua testa. Passaram-se 2 minutos e, ao contrário das 3h30 anteriores, Zoé agora estava vidrado, acompanhando cada movimento da boca do diretor,
embora não prestasse atenção em uma só palavra proferida. Com a esperança de que a reunião finalmente chegasse ao fim, mais 8 minutos se arrastaram até que, finalmente, o diretor encerrou sua fala. Um silêncio envolveu a sala. Do outro lado da mesa, o diretor estava parado, com as mãos entrelaçadas, olhando fixamente para Zoé, como se estivesse aguardando uma confirmação ou alguma reação dele. Zoé, lentamente emergindo de sua desconexão, sentiu um colega ao seu lado colocando as mãos sutilmente em seu ombro e sussurrando palavras de motivação. Ele percebeu que algo positivo havia acontecido, mas ainda era incapaz de expressar qualquer reação. Sentia como se tivesse acabado de retornar de uma longa viagem, como se sua mente estivesse processando o que foi dito antes de partir. Nesse instante, o diretor tomou a iniciativa. Parece que você não acredita em mim, não é? Disse o diretor enquanto contornava a mesa em direção a ele. Não é ótimo encerrar o ano com uma proposta dessa? Indagou com entusiasmo e tratou ele mesmo responder. Sem dúvida, repetiu, animado. Ao fundo, uma voz brincalhona ecoou. Parece que alguém está passando mal, seguida por risadas ao seu redor. O diretor se aproximou cada vez mais de Zoé, desabotoando os 2 botões do paletó para sentar-se confortavelmente na quina da mesa ao seu lado. Por ser um homem alto, ao sentar-se sobre a mesa, parecia um gigante em comparação com Zoé. Sua postura sempre transmitia confiança e intelectualidade. Após uma breve pausa e uma troca de olhares, o diretor se inclinou levemente em direção a Zoé, enquanto encaixava melhor seus óculos redondos e vermelhos em seu nariz, que davam um contraste fascinante com a cor preta de sua pele. Com uma voz firme e suave, ele concluiu. Parabéns, Zoé. É isso. Confirmou para si mesmo e continuou. É seu mérito e não há motivos para preocupações, certo? Estendendo a mão para cumprimentá-lo. Surpreso, Zoé respondeu rapidamente. Muito obrigado, Perseu. Estendendo a mão para o aperto de mãos que o diretor aguardava, sorrindo. Estou um pouco atordoado com a notícia, na verdade, mas quero agradecer a toda a equipe. Foi um ano agitado e mal conseguimos parar para respirar, mas, sem dúvida, vencemos. Ele buscou conforto nos olhos de seus colegas ao redor, um afeto que foi prontamente retribuído com balanços de cabeça. Certamente, reiterou o diretor, colocando a segunda mão sobre o aperto de mãos dos 2. Mas ainda não ouvi uma confirmação sua, Zoé. Posso contar contigo? Sim ou não, meu velho amigo? O diretor olhou por cima dos óculos, franzindo a testa em busca de mais nitidez. Antes de responder, Zoé desviou brevemente o olhar para baixo, avistando a tela de seu celular sobre a coxa, percebendo um SMS, serviço de mensagem curta, recebido há pouco. Voltou os olhos aos de Perseu, os quais o observavam como uma águia. Naquele momento, Zoé se sentiu presente, sua razão tomou o controle novamente e finalmente respondeu. Perseu, nem sempre concordo com suas decisões, mas reconheço sua perseverança. Por isso que chegamos até aqui, não é mesmo? Indagou, observando os colegas, que confirmaram com um leve sorriso. E sem soltar as mãos do diretor, confirma. Mas, sim, aceito com alegria sua decisão, mesmo sem saber como isso se dará. Abrindo um grande sorriso, que foi correspondido com outro vibrante sorriso de Perseu e os aplausos dos colegas ali presentes. Rapidamente, Perseu inclinou-se para sair de cima da mesa e sugeriu com a mão que todos também se levantassem. Alguém no fundo da sala entendeu a intenção do diretor e abriu a porta de saída, por onde entrou uma corrente fresca de ar. Antes que todos saíssem, ele declarou. Temos que comemorar. Abrindo os braços em direção a Zoé, mas sem a intenção de abraçá-lo, continuou. E hoje é por conta do Zaolho, apelido dado para Zoé anos atrás. Todos, menos Zoé, emitiram diferentes sons em comemoração. Enquanto alguns se retiravam aos poucos da sala, ele se aproximou encabulado de Perseu, como se fosse falar algo bem perto de seus ouvidos. Perseu, eu preciso sair agora no almoço. Preciso... Zoé gaguejou na tentativa de forçar a fala, como se estivesse com um nó de pelos na garganta. Eu preciso mesmo ir agora, apenas reconfirmou. Perseu dá de ombros e coloca sua mão esquerda no peito de Zoé, dizendo, Zoé, esse é o momento oportuno, que tanto esperei para te colocar como meu sócio. Perseu fez um semblante sério, não por estar bravo ou decepcionado, mas como um pai aconselhando um filho, mesmo que ambos tivessem quase a mesma idade.
Às vezes é preciso parar um pouco. Venha comigo, Zoé. Você precisa descontrair um pouco sua cabeça. Perseu virou Zoé em sentido à porta, com as duas mãos em seu ombro, e começou a caminhar, como se quisesse guiá-lo. O movimento não é retribuído por Zoé, que fixa seu pé no chão e retoma seu raciocínio. Perseu, disse em um tom melancólico. Eu juro que estou grato pelo seu reconhecimento, mas o ano está acabando e eu preciso resolver aquela situação pessoal que você bem sabe. Quero começar ano que vem da forma que sempre sonhei. Zoé foi interrompido pelo diretor. É ela novamente? Já não tinha viajado? Perguntou de forma afobada. Exatamente. Ela adiou sua viagem para eu tentar resolver a confusão que criei. Seus olhos brilharam e seu semblante voltou a se tornar mais receptivo. Marquei de falar com ela no parque próximo daqui. Perseu, se não falar agora, já não terei mais tempo neste ano. Perseu, por sua vez, riu e cruzou os braços, olhando para a ponta do seu sapato. Depois voltou a encará-lo. Não se apresse, você sempre é muito exagerado. Se ela se for, não significa que nunca mais vão conversar ou se ver. Pelo amor de Deus, homem. Ao término da frase, ambos ouviram o vibrar do celular, notificando mais um SMS. Houve um breve segundo de silêncio, quebrado pelo próprio diretor. Há coisas que precisamos dizer pessoalmente. Só tenha certeza dessa vez. Eu aconselharia você colocar sua cabeça no lugar primeiro. Perseu coçou a barba, enquanto parecia relembrar algo que já havia vivido. Complicado. Há muito já vivemos isso. Não é mesmo, meu velho amigo? Zoé colocou sua mão direita no braço de Perseu, que agora o guiou para a saída da sala de reunião. Ambos, então, caminharam juntos para o hall dos elevadores do prédio comercial. Me sinto jovem de novo, afirmou convicto. O tempo voa, mas, se é assim que você deseja comemorar esse dia, que assim seja. Perseu parou na metade do caminho, sinalizando que iria se despedir dele naquele momento. Espere, a festa ainda não acabou, chefe, disse Zoé com um tom de ironia, por saber que Perseu não gostava que o chamassem daquela maneira. E abriu um sorriso para mostrar que estava falando em tom de brincadeira. Ainda hoje iremos comemorar minha promoção e meu reencontro com Amanda, e quem sabe ela já não estará presente dessa vez? Zoé foi andando de costas, olhando para seu amigo de velha data, em direção à entrada do hall. Antes que Perseu o perdesse de vista, através da porta automática que separava o corredor do escritório da área comum do prédio, disse, se virando para o lado oposto. Aí está um momento que não pensei em reviver novamente. Antes de seguir seu caminho, sem olhar para trás, e conferir se Zoé de fato iria ouvi-lo, Perseu disse. Tome cuidado, Zoé. Zoé é um homem negro. Sua barba na altura da orelha apresentava um tom claro de cinza, com alguns fios brancos, enquanto a que se aproximava da boca tornava-se mais escura. Sua boca era marcada por rachaduras, frequentemente ressecada devido ao hábito de fumar. Usava o cabelo sempre curto, estilo militar. Nos auges dos seus 36 anos, solteiro e sem herdeiros, construiu sua vida com muito suor, entre altos e baixos, e sempre se manteve íntegro. Sempre foi reservado e contido em suas ações e interações com os outros. Zoé tinha poucos amigos, não por ser uma pessoa desagradável, mas por filtrá-los bem durante sua vida. Entre os colegas de trabalho, mantinha uma excelente convivência. Ele trabalhava em uma pequena empresa familiar do ramo de logística desde sua adolescência. Foi um dos primeiros funcionários e contribuiu significativamente para o crescimento do grupo, embora preferisse não aparecer ou ser reconhecido com tal responsabilidade. Para ele, o importante era realizar bem o trabalho, sem a necessidade de buscar reconhecimento. Apesar de ter uma aparência calma e confiante durante o período do seu trabalho, sua vida pessoal não florescia com a mesma intensidade. Em seu coração abrigava emoções intensas. Em sua mente morava uma culpa pela falta de coragem em tomar iniciativa nos momentos em que ele achava que era preciso. Ansiedade tornou-se sua companheira de vida. Fumar servia como um suporte emocional, ajudando-o a manter suas emoções sob controle e principalmente onde na sua concepção deviam ficar, dentro de si mesmo. Com o passar dos anos, aprendeu a disfarçar bem tais sentimentos, reprimindo suas emoções, mesmo que isso lhe custasse algumas noites de sono. Em relação à sua espiritualidade, não tinha fé convicta em nenhuma religião, embora guardasse lembranças especiais de conversas com sua avó sobre Umbanda.
Perseu por diversas vezes o alertava que era necessário buscar uma ajuda, fosse ela espiritual ou física, como ir ao médico. Mas ele sempre postergava. O período que estava na empresa servia como um refúgio. Lá, tomar iniciativa era muito mais fácil, visto que não se tratava de resolver problemas pessoais, mas sim situações que em nada mudariam sua vida. O medo da perda nunca foi tão forte como nessas últimas semanas, como se uma moeda estivesse escapando entre os dedos. A necessidade de tentar recuperar o que havia perdido fez Zoé ficar sob forte estresse, confrontando ideias que antes eram entendidas como verdade, porém que desabam diante do redescobrimento do verdadeiro amor. Como uma fogueira, seu corpo queimava, porém em uma grande velocidade, e se nada fizesse dessa vez, a fogueira não voltaria a acender, por não existir mais essa possibilidade. Seu encontro estava próximo e, parado em frente ao elevador, Zoé aguardava para descer, enquanto suas mãos trêmulas respondiam vagarosamente uma simples mensagem que ele leu e releu diversas vezes antes de mandar. Estou a caminho, talvez me atrase um pouco. Existem momentos na vida que o tempo passa de forma diferente, e era dessa forma que ele sentia. Parecia que estava há horas esperando para descer, e cada vez que olhava no celular, o tempo parecia passar mais rápido. Mas alguns segundos passaram e Zoé não aguentou e preferiu descer de escada. Entre um andar e outro, a cada lance, ele repetia para si mesmo a forma como ia construir seu raciocínio para falar exatamente o que precisava ser dito. Mas a certeza que tinha do que queria expressar não achava palavras que justificassem seus sentimentos. Talvez inicie com um abraço, ou seria melhor apenas um cumprimento formal? Como isso ia ser visto e interpretado? Pensava Zoé, enquanto as repetições dos lances de escada pareciam um labirinto sem fim. Seria melhor eu deixá-la falar primeiro? Com certeza não, não mesmo. Uma voz em sua mente grita, como estivesse discutindo com ele mesmo. Eu que tenho que falar, mas... Como? Deus, pareço ter virado um adolescente novamente, indagava a si mesmo. Finalmente, no subsolo do prédio, apressa-se para entrar em seu carro, mas antes de ligá-lo como um ritual de autocontrole, acende um cigarro para tentar aquietar sua mente. 2 tragos depois, ele percebe o quanto está apavorado e como está confuso. Organizar seus sentimentos não é tão simples quanto planejar uma rota de frota, mas o que mais lhe incomoda é o fato de, por mais que saiba o que quer dizer sobre o que sente, ter a possibilidade de não ser retribuído independente do que fale. Chegando na metade do cigarro, ele decide partir, pois entende que não há mais tempo para pensar no como. Percebeu que a razão subjugou a emoção, pois ela tem um plano, uma linha lógica, começo, meio e fim. Já a emoção não cabe em um pensamento linear. Ela te consome até encontrar um ponto que extravasa, tanto para o bem quanto para o mal. Assim que girou a chave do seu console, o carro não pegou. Calma, pensou ele com o cigarro entre os dentes quase chegando perto do seu bigode. Olhou para frente como se buscasse um ponto de fuga para fingir que nada estava acontecendo e girou a chave novamente. Para seu desespero completo, o carro não ligou. Alguns socos no volante depois e mais uma tentativa sem sucesso. Agora, um murmúrio involuntário urge de sua garganta. Tentando tragar o cigarro que já estava no fim, buscava uma solução para sair dessa situação. E como um cientista descobrindo algo novo, uma genial ideia emerge em sua mente. Dane-se, vou ligar para um táxi, exclamou mentalmente. Porém, no subsolo, seu celular não pegava. No térreo, em direção à saída do prédio, ele busca de forma automática em seu bolso seu maço de cigarro, enquanto procura em seu celular o número da companhia de táxi para pedir o veículo. Ao sair do prédio, ainda aguardando ser atendido, ele ergue a cabeça para deslumbrar o temível horizonte à sua frente. A avenida estava completamente travada devido às comemorações do final de ano. Pelo visto, não eram apenas seus colegas que estavam bebendo na hora do almoço nesta tarde. Sua empresa sediava-se em um centro empresarial típico de cidades grandes. Não é possível, verbalizou baixo para si mesmo, colocando suas mãos na cabeça enquanto olhava incrédulo para o que estava se passando diante dos seus olhos. Enquanto fumava, nada passava em sua mente, além da intuição bem lá no fundo de desistir do encontro. Pensamento que rapidamente foi interrompido por gritos ao seu lado. Alguns colegas de trabalho gritam seu nome em uma padaria que havia na esquina atravessando a rua. Todos estavam sentados nas mesas que ficam na calçada.
Zoé apenas acena com a mão, mas sem se mover, e sente alguém tocar em seu ombro vindo de trás dele. Pelo visto, desistiu Zaolho. Disse Perseu que estava a caminho da confraternização. Zoé responde mantendo a mesma posição, paralisado com a realidade que ainda custava acreditar. Não desisti de nada, Perseu, responde irritado. O meu carro não pegou e agora isso. Nem um táxi consigo pegar. Parece que Deus está brincando comigo. Responde incrédulo. Às vezes precisamos ler o que a situação quer nos dizer e apenas agradecer, pois pode ser um livramento, aconselha Perseu. Zoé interrompe irritado. Não quer dizer nada, vou pensar em algo. Ele pega o celular e verifica a hora e tenta calcular se há tempo hábil de chegar andando. Enquanto contornava Zoé, Perseu coçava a barba tentando encontrar algum argumento para desmotivá-lo a ir. Mas nada vinha em sua mente, apenas o sentimento de que algo não estava certo, mas não conseguia colocar em palavras. Zoé cogitou mandar uma mensagem novamente dizendo que atrasaria um pouco mais, mas, com medo da reação, preferiu não o fazer. Seu peito doía em saber que cada minuto que passava era um minuto a menos para dizer o que precisava ser dito para convencê-la. Seus pensamentos foram interrompidos com a fala do Perseu, em tom cuidadoso. Calma. Se você não conseguir conversar com ela hoje, não há problema. Eu até te dou férias a partir de hoje para você ir ao seu encontro, nem que seja em outro país. Ele interrompe a fala ao ver o semblante do amigo, que nessa altura estava com seus olhos saltados e as veias ficando cada vez mais vermelhas. Antes que Perseu e Zoé continuassem o diálogo, uma das funcionárias da empresa passa por eles de bicicleta, freando para cumprimentá-los. Boa tarde, senhores. Hoje o dia está uma loucura. Espero não ter perdido nada de importante na reunião. Descendo com grande habilidade próximo a eles, ainda com a bicicleta em movimento. Joyce! Exclamou Perseu, levantando os braços para recebê-la. Pensei que não viria mais. Sua filha melhorou? Olha que tentei. Me desculpem não ir à reunião, mas sabe como é criança, né? Ela pegou apenas uma virose de um coleguinha da escola. Está com minha mãe e... Zoé a interrompe grosseiramente. Joyce, posso usar sua bicicleta? Devolvo antes do final da confraternização, colocando a mão na mão de Joyce, que segurava o guidão esquerdo. Pare agora com essa loucura, Zoé. Pelo amor de Deus, homem, recomponha-se. Perseu também se move para segurar o guidão direito da bicicleta. Ele percebeu que seu amigo não estava pensando direito. Zoé ignora a fala de Perseu e insiste novamente. Pediu mais uma vez, mas de forma calma e educada. Informa que precisa falar com alguém no parque. Sem motivos aparentes para negar tal pedido, ela solta a bicicleta em sinal de positivo, mas ambos a seguravam em cada guidão. Perseu persiste. Zoé, chega! Ligue para ela e converse. Não é possível que essa seja a única solução para vocês, puxando a bicicleta para a direita. Não faça isso comigo, Perseu. Você mais do que ninguém me entende. Preciso tomar uma atitude, e não passará de hoje. Puxando a bicicleta para a esquerda, empurra a mão do seu amigo, contornando-a para subir e se sentar. Perseu posiciona-se em sua frente, trancando seu caminho e colocando as duas mãos no guidão. De cabeça quente não se resolve problema nenhum, Zoé. Eu sei bem disso e você também sabe. Por favor. É interrompido novamente por Zoé. Não tire isso novamente de mim, Perseu. Inclinando-se para a frente para encará-lo melhor. Preciso terminar essa história, seja o final como for. Um desânimo recai sobre Perseu, que olhava no fundo dos olhos de seu melhor amigo. Não há nada mais a ser dito para convencê-lo. Então, afasta-se da bicicleta. Assim, permite o mínimo de espaço e ele dispara com a bicicleta. Perseu, tem certeza de que não perdi nada? Questionou Joyce curiosa, colocando a mão no ombro dele. Não perdeu nada, espero eu. Sinto algo estranho. Perseu disse essa última frase para si mesmo, pois a intuição tentava dizer a ele algo que ele não conseguia decifrar. Mas por hoje ser uma data especial para ele e a empresa, devido ao fechamento de um grande contrato com uma fazenda e o convite de sociedade para seu grande amigo, abre um sorriso forçado para Joyce, na tentativa de disfarçar um sentimento ruim que vinha de seu coração, enquanto assistia Zoé se afastar rapidamente, e conclui: Vamos, chega de loucura por hoje, não? Ri de forma desconcertada, colocando a mão em suas costas para guiá-la em sentido à padaria. Todos estavam sentados, observando de longe a situação desconcertante que acabou de acontecer.
Segundo capítulo, Fogo. Eram 16 quarteirões em linha reta até chegar no Parque Central. Dinâmica e imponente, a avenida cortava as principais ruas da cidade. Diariamente havia um fluxo de pessoas transitando no local. Em um caos sincronizado pelos faróis de trânsito, todos que por ali passavam tinham um objetivo em comum, mesmo em sentidos diversos. Todos queriam chegar em algum lugar. Não era diferente para Zoé. Algumas pedaladas depois, olhou rapidamente para trás e viu Perseu e Joyce de costas, ambos seguindo em direção à padaria. Ainda pilotando desengonçado, lembrou-se de que há tempos não andava de bicicleta. O vento sutil em seu rosto o fez lembrar de uma experiência vivida ainda quando criança e, como um filme diante dos olhos, relembrou dos seus 14 anos. Perseu e Zoé andavam de bicicleta entre as plantações de trigo em uma estreita estrada de terra em sentido a uma fábrica. Perseu sempre à frente, enquanto Zoé andava um pouco mais vagaroso porque estava tomando cuidado para não derrubar um presente que tinha colocado em uma sacolinha de cartolina feita por ele mesmo, pendurada no guidão de sua bicicleta. O sol do entardecer laureou os campos de trigo. O cheiro de terra e mato dominava o local, sinalizando uma possível chuva. Perseu vira-se para trás e motiva seu amigo a ir mais rápido, sempre com um sorriso no rosto. Zoé, por sua vez, estava mordendo a língua para fora em sinal de esforço máximo, tentando acompanhar seu melhor amigo. Essa simples e breve lembrança fez ele refletir se não havia sido rude demais com Perseu. Não era da sua natureza ser agressivo. Desde criança, quando firmaram uma sólida aliança, Perseu sempre se mostrou forte, seguro de si e comunicativo. Já Zoé não possuía tais características. Porém, nunca sentiu inveja ou insegurança ao seu lado. Perseu parecia estar naturalmente sempre à frente e o motivava a sempre dar o seu melhor. Abaixando a cabeça para olhar seus pés em constante movimento, aperta suas mãos com força no guidão, enquanto pensa consigo mesmo. Vai valer a pena, Perseu. Vou voltar com ela ao meu lado e minha afronta não terá sido em vão, amigo. Enquanto refletia, uma outra lembrança indesejável tomou sua consciência, mas dessa vez não foi agradável como da primeira vez. Aos gritos, Perseu bradava em tom de desespero para Zoé enquanto corria em direção a um fazendeiro. Venha, moleque, você será o próximo? Questionou apontando para Zoé. Vou colocá-lo no seu devido lugar, exclamou o fazendeiro. Mas imóvel, Zoé só conseguia sentir seus óculos embaçados pelo vapor que saía do seu rosto e as gotas de chuva escorrendo pela sua testa. Essa lembrança repentina fez com que Zoé pedalasse cada vez mais rápido, como se quisesse fugir dela. As batidas aceleradas de seu coração ditavam o ritmo e a velocidade. Coragem, pensava Zoé, e isso não iria lhe faltar naquele momento. Faltavam poucos quarteirões e ele não se importava com o chiado que vinha dos pulmões. No percurso, relembrou como andar de forma maestral, como se estivesse em um cavalo imponente. Corria velozmente em linha reta. Nada ficaria em seu caminho. No horizonte já era possível avistar o verde reluzente das copas das árvores do parque logo à frente. Seu olho ardia devido ao suor, sentiu o fraquejar dos joelhos, mas, determinado em não perder o ritmo, inclinou-se e levantou-se do assento. Eram os últimos 2 cruzamentos, e a escada de concreto que dava acesso ao parque estava a poucos metros. Terceiro capítulo, Fogo. Quando ultrapassou a penúltima encruzilhada, Zoé ouviu um grito e um leve zumbido no ouvido. Logo após, viu o voar dos pássaros das árvores da entrada do parque. Olhando ao redor, não notou nada de diferente. Desacelerou sua bicicleta, visto que estava quase em frente ao portal de entrada do parque. Olhou ao redor para entender de onde vinha aquele som. Porém, todos ao redor continuavam a seguir como se nada tivesse acontecido. Pensou que esse som vinha de mais alguma lembrança indesejável da sua infância. Essa conversa estava lhe proporcionando um reencontro com algo que escondera dentro de si por muitos anos. O parque mantinha viva uma floresta nativa. A diversidade de cores provindas da natureza criava uma mistura harmônica e agradável. Na sua entrada havia 2 totens de cobra esculpidos em madeira, sendo um em cada lado, formando um arco. Logo em seguida,
uma escada de 8 degraus de concreto, um patamar e mais 8 degraus. O entorno era cercado por árvores altas e antigas, com formatos diversos, gerando uma sombra aconchegante e revigoradora. O ar ao redor do parque se tornava mais frio e refrescante. Era notável a umidade do ar no local. Descendo da bicicleta, Zoé buscava respirar para tentar voltar sua frequência cardíaca à normalidade. Missão impossível naquele momento. No pé da escada, ele olha para trás e vislumbra todo o percurso feito, não conseguindo acreditar como teve força para seguir tão rapidamente. Sua cabeça girava um pouco, precisava se recuperar rapidamente. Teve vontade de iniciar a subida, mas suas pernas queimavam e não estavam firmes ainda, como se estivesse flutuando sem sentir o chão que pisava. O parque, parecendo entender a fadiga de Zoé, sopra um vento revigorante com o som das diversas folhas arpejadas, parecendo chocalhos e silenciando sua mente por alguns instantes. Virou novamente para a escada, pegando a bicicleta e, com passos vagarosos, iniciou sua subida. À medida que avançava, os sons dos carros e os demais barulhos de uma cidade grande eram abafados pelos sons das folhas que sibilavam. Na metade da escada já era possível visualizar o banco verde onde foi marcado o encontro. Zoé percebe que, estranhamente, o parque estava vazio e que Amanda ainda não havia chegado. Sentiu-se um pouco mais aliviado, na verdade, porque teria um pouco mais de tempo para secar o suor do corpo e refletir um pouco mais como iria iniciar sua conversa. Sem perder tempo, tomou o último fôlego para vencer o desafio de subir o último lance da escada. No círculo central, com piso de pedras hexagonais, onde tinham bancos espalhados, olha o entorno para ter certeza de que ela não estava sentada em outro lugar. O acesso por onde entrou mal dava para ver a avenida devido às árvores que escondiam o horizonte. Cercado de verde, flores e outros elementos do bosque, sentia-se em um espaço isolado do mundo. Só existiam duas rotas onde ela poderia aparecer, uma da escada por onde entrou e a outra um caminho reto que adentrava para o bosque, um caminho a se perder de vista. Após fixar a bicicleta atrás do banco que escolhera para conversar, senta puxando seu celular do bolso. Quando Zoé aperta o botão lateral do celular para verificar a hora e se havia alguma mensagem, percebe que havia acabado a bateria. Devia ter carregado esse trambolho, pensou, enquanto tentava forçar o botão lateral para ligar o celular, na esperança de um último sopro de bateria. Encostando o aparelho na testa, como se fosse rezar, ele busca se conectar consigo mesmo. Já se conformando com a falta de informação, guarda o celular e puxa seu maço para acender um cigarro, esticando as pernas para a frente. Com o cigarro entre os dentes, usa as duas mãos para soltar a camisa grudada no corpo. Ela estava encharcada. Rezando para dar tempo de ficar mais apresentável, ele a balança para ventilá-la. A endorfina liberada pelo esforço físico, somada com a nicotina do cigarro, pareciam anestesiá-lo, o que permitiu que ele se inclinasse para trás com as duas costas na mão na testa, para desfrutar desse pequeno momento de paz. Aos poucos, ia relaxando, e seu corpo estava esfriando. Alguns instantes depois, sentiu uma forte dor na coluna. Zoé solta um leve sorriso e diz: "Parece que não sou o mesmo." Falou consigo, lembrando que o esforço que acabou de fazer não era nada perto do que fazia em sua infância, mas logo seu rosto tornou-se mais sério, porque percebeu que estava fugindo do real objetivo de estar ali. Agora era um momento de pensar. Ele não tinha tempo para divagações. Voltou a sentar direito no banco, apoiando seus cotovelos nos joelhos e com os polegares massageando sua testa, se forçando a pensar em tudo o que tinha feito para chegar até aquele momento. Algo estava diferente em Zoé. Ao adentrar ao parque, o peso que sentia antes havia diminuído, como se tivesse deixado para trás uma mochila pesada que carregou por anos. Agora, ele apenas sentia a sensação de carregá-la. "Seria porque estou entre árvores?" indagou mentalmente. Olhando ao redor mais uma vez, seus olhos não conseguiam absorver toda a informação que enxergava. Era tanta diversidade que tudo parecia pulsar vida e ganhar movimento através do vento que, como um balé, fazia tudo se mexer. As cores das flores e folhas pareciam estar curiosamente organizadas em uma sequência, e conforme se mexiam com as rajadas de ar, elas se misturavam entre si.
Fixando o olhar no caminho que cortava o parque em dois, em alusão à separação, começou um exercício mental. Primeiro preciso entender por que senti tanta tristeza ao ouvi-la depois de tanto tempo. Acho que não fui safo o suficiente. Não consegui diferenciar meus traumas dos meus sentimentos. Acho que é um bom começo para iniciar essa conversa. Pensando, Zoé tenta organizar as coisas ruins e seus erros para um lado, mas, quando pensava em seus sentimentos por Amanda, não conseguia compor um raciocínio lógico. Tudo que viveu ao seu lado na adolescência parecia oprimi-lo. Enquanto tentava buscar mentalmente a compreensão do verdadeiro sentimento que apertava seu peito, seu inconsciente traz outra lembrança indesejada como um raio. Perseu, em prantos, tentava explicar para sua mãe, gesticulando desesperadamente, o que havia acontecido naquela tarde. Levantando a camiseta suja de barro, apontava para a barriga, porém não havia marcas de agressão. Então, vira-se para Zoé para pedir que ele confirme sua história. Estavam todos reunidos no pátio da fábrica, suas mães e os demais funcionários que trabalhavam lá. Todos voltaram o olhar para Zoé, inclusive o fazendeiro, que estava com as mãos nos ombros das suas duas filhas, Amanda e Aline, e disse: "Então, confirma o que diz esse garoto?" Pergunta o fazendeiro, num tom passivo, mas ameaçador. Perseu grita seu nome na esperança de despertar seu amigo. Mas, paralisado pelo medo, não reage. Sabia que, por mais que falasse algo, nada seria resolvido. E o pior, poderia prejudicar ainda mais a situação das suas famílias. Zoé, desde pequeno, sempre foi muito observador e calado. Já seu melhor amigo era corajoso. Perseu sempre foi uma inspiração para Zoé. Ele via nele a coragem que lhe faltava. Mas, naquela reunião ao final da tarde, não conseguiu buscar forças para dizer o que precisava ser dito, mesmo que a consequência dessa situação tivesse o mesmo desfecho. Muito bem. Tomando a fala após alguns segundos de silêncio, o fazendeiro concluiu: "Olha aqui, dona Ofélia, esse moleque tentou me agredir na frente das minhas meninas. Basta para mim, se você não der um jeito." Antes de terminar sua fala, é interrompido por Perseu. "Mentiroso!" Seu grito ecoou na fábrica. Nesse momento, sua mãe ajoelhou-se para ficar na altura dos olhos de Perseu e, com um leve sorriso, buscou confortar seu filho. Ela sabia que ele não estava mentindo. Após um abraço e um leve sussurro em seu ouvido, disse: "Está tudo bem, meu filho. Coragem. Lembre-se disso." Em seguida, levanta-se e vira para o fazendeiro, que era quase o dobro do seu tamanho. "Você ia dizendo para eu dar um jeito em Perseu." Com um tom firme e um semblante sério, concluiu: "Vos digo que não vou." "Muito bem, Ofélia. Escutem aqui." Voltando a falar em gritos para todos os funcionários que lá estavam: "Não permitirei falta de respeito nas minhas terras, principalmente de um fedelho metido à besta, assim como a senhora." Apontando o dedo em direção ao rosto dela: "Trate de pegar suas coisas imundas e sair das minhas terras ainda hoje." Buscando em seu bolso, pega sua carteira e joga no chão algumas notas que seriam proporcionais ao que deveria pagar para ela pelos serviços prestados no mês. Dona Ofélia, por sua vez, vira-se de costas para o fazendeiro e, com um grande sorriso no rosto, diz apenas para seu filho: "Vamos, meu filho." Pegando em sua mão e ignorando o dinheiro no chão. Zoé assistiu mãe e filho passarem pelo grande portão de aço da entrada do galpão, sumindo aos poucos devido à forte luz do final da tarde em tons de laranja e roxo. Uma lágrima escorre no rosto de Zoé, que já estava acendendo um outro cigarro. Parecia não mais sentir o saciar da nicotina. Tudo que passava em sua mente era com um filme. De alguma forma, percebia que cada vez que se lembrava de um pequeno momento, sentia algo estranho se transformando dentro de si. Seu passado nunca tinha vindo à tona como hoje, e por mais que tentasse se desvencilhar das memórias, elas pareciam retorná-lo para o passado com cada vez mais força. Quarto capítulo, Fogo. Ao longo de sua vida, Zoé sempre buscou correr atrás do tempo perdido, se esforçando em aprender tudo o que podia. Graças à dedicação nos estudos, serviu de alicerce para auxiliar Perseu em seu novo empreendimento. Juntos, eram imbatíveis. Zoé virou noites a fio, buscando incansavelmente formas de tornar viável o sonho do seu melhor amigo, enquanto, por sua vez, Perseu, com seu poder de comunicação e carisma,
partiu no mundo para encontrar clientes. A sintonia e irmandade dos dois deram forças para que conseguissem passar por muitos desafios e batalhas difíceis. Todo o esforço de muitos anos de trabalho árduo foi recompensado com a cristalização da empresa de logística, que garantiu o sustento e dignidade de suas famílias. Perseu, por diversas vezes nessa jornada, convidou Zoé a se tornar sócio, mas sempre tinha seu convite negado devido ao sentimento do amigo de estar em dívida com ele. Ainda imerso em suas lembranças, Zoé mantinha-se quase imóvel. Ao longe, avista um falcão surgir entre as árvores da trilha que cortava o bosque. Majestoso, parecia planar entre as árvores. Seguindo-o com os olhos, vê a ave pousar em uma pedra na beira de um pequeno lago, a poucos metros de onde estava sentado. Cercado de monsenhor amarelos, o laguinho era o habitat de alguns cágados que nadavam em círculos sem parar. As florezinhas amarelas o fizeram mergulhar novamente em um outro momento de sua vida. Já era noite. A mãe de Zoé, em silêncio, arrumava a mesa que era remendada com vários tipos de madeira, acendendo sobre ela algumas velas. Zoé, com dificuldade de enxergar devido ao escuro, buscava em um velho móvel o pano florido que sua mãe pediu para enfeitar a mesa de jantar. O silêncio foi quebrado quando sua mãe lhe pediu para chamar sua avó, que estava do lado de fora, sentada embaixo da gameleira, rezando. Zoé, com cuidado para não tropeçar e não assustar sua avó, caminhava devagar, observando-a balançando em uma cadeira de balanço. Com cuidado, chama a senhora que estava dialogando sozinha em um dialeto que não conhecia. Bênção, vovó, vamos comer? Colocando suas mãos com cuidado em seu ombro. Ela proferiu algumas outras palavras antes de responder a seu neto, e colocando sua mão por cima da dele, responde: Que Oxalá te abençoe, meu filho. Venha, me ajude a levantar. Com suas mãos, segurou os braços da senhora como um apoio confiável. Zoé sentiu a pele de sua avó, que estava tão fina como folhinha de manteiga. Ao colocar a comida na mesa iluminada pelas velas, sua avó questiona sua mãe sobre o porquê de não haver energia. Encabulada em responder, pensava em um jeito mais sutil de explicar o que havia acabado de acontecer. Ela percebeu que seu filho não havia entendido a gravidade da situação que acabou de ocorrer. O silêncio na vila era tanto que o simples bater do garfo no prato parecia uma bateria que ecoava no vilarejo. Com voz trêmula, responde: Mãezinha, a dona Ofélia discutiu com o homem e ele a expulsou daqui. E como se não fosse crueldade o suficiente, cortou a energia do vilarejo para prejudicá-la na sua partida. A família de Zoé e todas as demais famílias que ali moravam eram funcionárias da fazenda, que era formada por muitos hectares. A casinha que moravam também fazia parte do terreno do fazendeiro, que cedia o espaço para todos morarem ali. Então começou, murmurou a senhora, como se já soubesse o que estava para acontecer, esfregando o dedo indicador na boca. Olha para Zoé comendo e diz: Meu neto, olhe para a vovó. Tentou chamar a atenção, batendo a mão na mesa à sua frente. Vá no quarto da vovó e pegue uma caixinha que está embaixo da cama. Sua avó entrega uma das velas em cima da mesa. Zoé, curioso como toda criança, não pensou duas vezes e saiu rapidamente da mesa. Enquanto buscava a caixinha, ouvia as duas conversando baixinho. Mamãe, o que a senhora está pensando em falar para ele? Indaga a filha. Apenas a verdade. Mãe, ele não absorveu ainda o que aconteceu. Não quero correr atrás dele noite afora. Tenho medo de magoá-lo ainda mais. Você o subestima muito. O assunto foi interrompido porque Zoé retornou com a caixinha. Sua avó abre um sorriso e sinaliza para Zoé sentar-se em seu lugar. Com as mãos sobre a caixa, ela olha fixamente para seu neto e diz: Meu amado neto, vejo uma inteligência e sabedoria em você, mesmo com pouca idade. Seu pai, antes de falecer, tinha um grande guia. Ela reflete sobre o que havia dito e, ao perceber que não se faria entender, retoma a frase de outra forma. Tinha um grande amigo, de longa data, que estava com ele mesmo antes de nascer. Fala, olhando para o teto como se conseguisse ler as sombras que as velas produziam. Zoé responde inocentemente: Deus? Ela ri de uma forma amorosa e passa os dedos na bochecha do menino. Não, Zoé. Esse grande amigo também era filho de Deus. Se chamava Joaquim e todos os domingos, ao entardecer, vinha nos visitar. Inclusive, quando sua mãe estava grávida, ele sugeriu seu nome. Sabia disso?
Zoé apenas balançou a cabeça em sinal de negativo e olhou para sua mãe para entender por que ela nunca contou essa história. O pai de Zoé e o de Perseu faleceram juntos em um acidente de carro durante o expediente de trabalho na fazenda. Perseu tinha apenas 2 anos e Zoé ainda estava na barriga de sua mãe. A senhora continuou. Ele, em sua última visita, como se soubesse que não o veríamos mais, disse algo para a vovó e guardei isso por muito tempo. Esperei o momento certo de dizer. Ela abre a caixinha e dentro tinha um papel bem antigo, com um texto escrito em lápis. Ela pegou a folha e, com cuidado, entregou a Zoé e concluiu. Como sempre disse, você é sabido, meu neto. Como a vovó não sabe ler, decorei cada palavra dita, mas pedi para sua mãe escrever para mim, caso minha memória me enganasse. Vejo que você estuda bastante, então leia o que está escrito. Zoé pega a folha, a inclina um pouco para que a luz da vela ajudasse a enxergar melhor, e lê. Libertará o fogo que o protegerá, sua natureza será boa e justa, para sempre se lembrar que pela vida vale a pena lutar. Zoé é um formoso nome. Sua avó respira fundo com os olhos fechados, elevando sua cabeça com um sorriso sem mostrar os dentes. Parecia relembrar o momento em que ouviu a frase e conclui. Exatamente como me lembrava, Zoé. Exatamente, dando um soquinho curto no ar. Vovó, o que significa justa? Indaga Zoé. Provém de justiça? Animada responde. Mas afinal, o que é justiça? Confuso com a palavra, pergunta, tentando entender o que aquele texto tem a ver com ele. A mãe de Zoé se emociona com a leitura do filho, porque após a perda de seu marido, nunca mais havia se conectado com a religião de seus pais e avós. A lembrança desta visita de Joaquim a faz sentir um calor no coração, e com um sorriso no rosto, faz uma cara de curiosidade para sua mãe, como se com o olhar dissesse, tenta responder essa. Dona Cirene não sabia ler, mas isso não tirava o mérito da grande sabedoria que carregava. Sem sentir o peso da pergunta de seu neto, vira-se na cadeira para ficar totalmente de frente para ele e diz: Justiça é a força que equilibra nosso mundo, Zoé. São as leis não escritas, mas que todos nós que passamos por essa terra sabemos quais são. Apontando para o coração de Zoé, conclui: Porque elas estão bem aqui, dentro de você. Zoé não interrompe a conexão visual com sua avó e pergunta na sequência: Então foi justo o que o fazendeiro fez comigo, me maltratando daquele jeito? E também com a família do meu amigo, expulsando-os? Sua mãe se engasga com a comida e se surpreende ao perceber que seu filho tinha entendido tudo o que aconteceu. Dona Cirene olha para sua filha para confirmar aquilo que havia dito no começo e responde: Justo não foi, mas vovó quer que você aprenda algo com isso. Nunca deixe ninguém te diminuir. Isso é atitude de pessoa pobre em espírito, como esse fazendeiro que não entende que somos todos filhos de Deus. Olorum não diferencia as pessoas pela sua cor ou condição de vida. Ele nos ama igualmente. Nunca se esqueça disso. Mas mesmo assim, meu amigo está sem casa. Vai ter justiça para ele, vovó? Inocentemente e triste indaga. Isso, meu neto, apenas Olorum revelará. Mas tem um segredo muito antigo que vovó aprendeu. Quem planta milho, colhe milho. A família de Perseu planta muito amor e luz. Tenho certeza de que não vão ser desamparados. Tenho certeza. Com a boca trêmula de emoção, conclui.